Boa tarde, meus alunos da segunda série. Aqui quem fala é o professor Gabriel. Eu vou estar gravando com vocês esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas com relação aos conteúdos. Esse conteúdo corresponde à semana 2 do portal que vocês estão acompanhando, do Sistema Positivo. Volume 5 do livro de vocês, capítulo 13, páginas 57 a 67. Esse é um conteúdo que ainda não foi visto na sala de aula. Portanto, eu vou dar alguns esclarecimentos aqui para vocês. Seguinte, essa parte aqui da matéria de vocês, a gente vai sair daquela parte de matrizes, sistemas lineares, e nós vamos adentrar agora dentro da parte de geometria. Nós vamos estudar sobre figuras geométricas. Então, a princípio, eu vou começar a falar com vocês sobre polígonos, tá? Polígonos é um conteúdo que já é visto no ensino fundamental, mas só para relembrar, polígonos é uma figura plana, certo? Ela não é uma figura espacial, é uma figura plana, ou seja, ela tem uma única superfície, fechada, tá? Ela não pode ser aberta. Então aqui, ó, todas essas figuras aqui são figuras fechadas, ó, todas. Formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então olha só, tem apenas segmentos de reta, em nenhum momento elas vão se cruzarem, tá bom? Então aqui só fechada e possui apenas segmentos de reta que não se cruzam. O que acontece? Dentro dos polígonos, a gente vai estudar as duas formas de polígono, que são os convexos e os não convexos. Os não convexos também é conhecido como polígonos côncavos, né? Em algumas literaturas vocês vão ouvir falar em polígonos convexos e polígonos côncavos. Mas convexos e não convexos, estou me referindo à mesma coisa. Lembrando vocês que o polígono, o nome do polígono, ele é dado de acordo com a quantidade de lados. Então, portanto, um polígono que tem 3 lados, né? Ele vai ter a nomenclatura tri, né? Ângulo, tá? Porque ele tem 3 lados, né? Ou seja, 3 ângulos também. Aqui, quando tem 4 lados, ele vai ter um nome relacionado ao número 4, que no caso seria um quadrilátero, também retângulo relacionado a isso. Então, só referindo à questão da nomenclatura. Quando se tem um polígono convexo, como que eu vou identificar um polígono convexo? Por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Como que eu vou identificar se ele é convexo ou ele é um não convexo? Quando eu venho e traço uma linha passando de fora, entrando nessa minha figura, ela vai entrar e sair, e pronto. Ela vai entrar, passar por toda a extensão dela e vai sumir, e vai sair, certo? Ela não vai entrar de novo na figura. Da mesma forma, se eu vir aqui, ó, vou desenhar uma reta aqui, ó, passando aqui, ela vai entrar dentro da minha figura, entrou, e aqui saiu, ou seja, e ela não vai entrar novamente. Então, qualquer ponto que eu fizer aqui, ó, uma reta entrando na minha figura, ela vai entrar e vai sair novamente. Pronto. Isso aqui é o que melhor identifica um polígono ser convexo. Da mesma forma aqui, ó, aqui embaixo eu tenho outro polígono convexo, que é o quê? Ó, uma reta de fora, entrou no meu polígono, entrou, saiu. Pronto. Qualquer parte eu posso fazer isso, ó, entrou, ó, vai passar por toda a extensão dele e sair novamente. Isso identifica o polígono ser convexo. Quando o polígono ele é não convexo, ou seja, ele é côncavo, é assim, ó. Tá vendo que aqui eu vou traçar uma reta que ela vai entrar na minha figura, entrou, saiu da figura, entrou de novo, saiu de novo. Pronto. Isso a gente diz que foi formada uma concavidade, por isso que ele é chamado de polígono côncavo. Aqui da mesma forma, se eu fizer nesse ponto aqui, ó, vai entrar, ó, entrou, saiu, entrou de novo, saiu de novo. Então isso aqui formou uma concavidade. Tem ponto aqui, ó, por exemplo aqui, ó, se eu formar a reta aqui, ó, então, ó, entrou e saiu. Sim, mas qualquer parte dele tem que acontecer isso. Entrou na figura, saiu. Não é em toda parte nessa figura aqui vai acontecer isso. Agora essa aqui sim, qualquer parte, ó, entrou, saiu, ó, entrou, saiu, entrou, saiu. Então, assim, a figura que não tem concavidade, ou seja, eu identifico isso como um buraco nela aqui, tá vendo? Quando acontece isso, ela é côncava. Esse estudo dessa parte da geometria aqui, ele é todo voltado para figuras convexas. A gente não vai estudar as figuras côncavas, as não convexas. Quando isso acontecer, normalmente a gente vai separar essa figura em duas e ela virou agora 2 figuras convexas. Então agora eu posso trabalhar com ela, mas a proposta é trabalhar sempre figuras convexas. Uma curiosidade, todo polígono ele vai ter, ó, quantidade de lados, quantidade de vértices e de ângulos. Olha só, essa figura aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ela tem, ó, vértices, que é o que eu encontro desses meus segmentos de retas que formamos lá. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 vértices. E ângulos, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos. Então, olha só, quando você trabalha com polígonos, a quantidade de lados do polígono vai ser igual à quantidade de vértices, que também vai ser igual à quantidade de ângulos. Tá aqui. Só fazendo uma observação aqui, retomando os conceitos que é sobre ângulo interno e ângulo externo, eu tenho aqui esse triângulo. Esses ângulos aqui de dentro dele é chamado de ângulos internos, tá? Lembrando que todo triângulo, se eu somar os três ângulos, tem que dar 180 graus. Como que eu vou descobrir o meu ângulo externo desse triângulo? Você vai prolongar esse lado e pronto. Olha só, o ângulo interno com o ângulo externo precisa formar 180 graus. Os dois são ângulos suplementares, tá? A soma dos dois tem que dar 180 graus. Então, olha só, se aqui formando 180 graus, tem que pegar esse lado aqui, ó. Então, olha só, aqui eu tenho meu ângulo externo. Qual é a soma de dois ângulos, sendo um deles de 30 graus, que dá 180? Ou seja, um é 30, o outro vai ter que ser quanto? 150. Então, aqui o meu ângulo externo é 150 graus. Qualquer dos dois lados que eu for, por exemplo, se eu prolongar esse lado aqui, ó, aqui eu vou ter os 150 graus. Certo? Aqui eu tenho 100 graus, né? Se eu prolongar esse lado aqui, juntei aqui, eu tenho 100 mais 80, 180. Ou se eu prolongar aqui, eu vou juntar de cá, ó, 100 mais 80 aqui vai dar 180 graus. Pronto, isso é uma retomada de conteúdos que já foi visto em séries anteriores. Vou falar para vocês aqui agora sobre os polígonos regulares. Já expliquei o que é um polígono, aqui eu vou falar sobre os regulares, que é o quê? Polígono regular são polígonos que possuem os lados e ângulos internos congruentes, ou seja, congruente quer dizer iguais, tem o mesmo formato, a mesma propriedade, a mesma característica. Então, ele vai ter lados e ângulos iguais. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, todo polígono que ele é regular, ele vai ter os lados iguais. Ele vai encaixar dentro de uma circunferência. A gente diz que ele está inscrito em uma circunferência e os vértices dele vai tocar a circunferência. Olha só o quadrado, ó, tá vendo a circunferência aqui em volta? Todos os quatro vértices tocou a circunferência. E aqui um hexágono também, os quatro vértices desse hexágono, os 6 vértices desse hexágono tocou a circunferência. Ok? Eu tenho aqui exercício da página 60, que é relacionado aos polígonos. Lá na página 60, o número 4 fala o seguinte: qual é o polígono regular que tem seus ângulos internos medindo 40? Quando você tem um polígono regular, por exemplo, ó, a soma dos 4 ângulos aqui desse quadrado é 360. Você pega 360 e divide por 4, vai dar a cada ângulo 90 graus. Então, tem um estudo no anterior que você calcula a soma de todos os ângulos aqui dentro, certo? Então, olha só, qual é o polígono regular que tem seus ângulos internos medindo 140 graus? O que eu vou fazer? Nessa fórmula eu consigo calcular os ângulos internos de qualquer polígono. Ou seja, se eu pegar 180 graus, subtrair de 360 sobre n, que é a quantidade de lados desse polígono, eu vou encontrar o quê? A quantidade de ângulo interno que ele tem, a soma de todos os seus ângulos internos. Só que como foi dado o ângulo interno dele, melhor, eu tenho a soma, não, eu tenho o valor de cada ângulo interno, desculpa. Então, como ele já me deu o valor de um ângulo interno, como é uma figura regular, todos os seus ângulos internos são iguais, são os mesmos. Então, isso aqui se aplica somente para polígonos regulares. Então, tem que o ângulo interno é 140, eu vou colocar 180 menos 360 dividido por n, que é a quantidade de lado. Eu vou passar esse 180 para o outro lado, vai ficar o quê? 140 graus, 180 positivo vai dar menos 180 graus, igual a menos 360 graus dividido por n. Pronto, eu posso resolver isso aqui, vai ficar o quê? 140 menos 180 vai ficar menos 40, né? Então, eu tenho, ó, menos 40 graus igual a menos 360 dividido por n, tá? Aqui veio para cá. Então, ó, aqui eu posso multiplicar. Como isso aqui é uma equação, eu posso multiplicar cruzado, certo? Eu posso passar esse n para cá, esse menos 40 para cá, tanto faz. Posso jogar o n aqui, depois jogar o 40 dividindo. Então, eu vou fazer essa troca, ó. N é igual a menos 360 graus dividido por menos 40 graus. Ou seja, n é igual. Menos dividido por menos vai dar positivo. Aqui eu tenho 360 dividido por 40, ó, se eu quiser simplificar, eu corto isso aqui com isso aqui, vai dar o quê? 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 9, né? Pronto, então a quantidade de lados desse polígono aqui é igual a 9. Bom, como o vídeo estava muito grande,
eu resolvi gravar a resolução desse exercício em um outro vídeo. Então tem que ir ao exercício 5 da mesma página 60. Qual polígono regular tem seus ângulos centrais igual a 30 graus? O que é um ângulo central? Por exemplo, eu tenho aqui dentro de uma circunferência, eu tenho esse quadrado aqui, ó. Então, eu vou pegar do centro até os vértices desse meu quadrado, eu vou ter aqui, ó, cada parte dessa aqui eu tenho um ângulo central. Então, no caso de um quadrado, ele vai ter 4 ângulos centrais, certo? Um hexágono, eu vou ter 6 ângulos centrais. Um triângulo, eu vou ter 3 ângulos centrais e assim por diante. Então, como que eu descubro o valor do ângulo central no caso desse polígono, que ele não falou qual que é ele? Mas eu sei que para mim descobrir o número de lados que um polígono tem, o que eu faço? Se eu pegar 360 graus e dividir pelo ângulo central, eu vou ter a quantidade de lados. Ou então, se eu pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados, eu vou ter o quê? O valor do ângulo central. Então, olha só. Eu vou pegar 360 graus, dividir pelo valor do ângulo central, eu vou obter o quê? Minha quantidade de lados. Então, vai ficar 360 dividido por 30 igual a n. 360 dividido por 30 vai dar que o n, ou seja, a quantidade de lados desse polígono é igual a 12. Para finalizar o nosso conteúdo, eu vou comentar agora sobre relações métricas em polígonos regulares, que são 3 que a gente estuda, que é o quê? Um triângulo regular dentro da circunferência, um quadrado regular dentro da circunferência e um hexágono regular dentro da circunferência. Duas coisas importantes que a gente precisa ter, que a gente analisa, que a gente estuda, a gente calcula dentro de um polígono, dentro da circunferência. Quando uma figura está dentro da circunferência, a gente diz que ela está inscrita a essa circunferência. Então, olha só, é o que? Duas coisas notáveis, que é o que? O valor do apótema e o valor do raio. Você pegando aqui, ó, do centro da circunferência até o vértice desse triângulo, você tem um raio da circunferência. Então, eu posso obter o raio também nesse vértice e nesse vértice. Pronto, então eu tenho o raio. O que é o apótema? O apótema é do centro da circunferência até o ponto médio de cada lado do meu triângulo. Então, daqui até aqui eu tenho o apótema. Isso não é raio da circunferência, isso aqui é o apótema. Onde eu posso obter o meu apótema? Aqui também eu posso obter ele, ó. Lembrando que esse apótema ele tem que estar a 90 graus com o lado, ó, formando 90 graus. Uma reta que forma 90 graus com o lado. Então, eu vou obter uma reta aqui, formando 90 graus. Com esse lado aqui, eu vou tocar bem no ponto médio desse lado. Então, aqui também eu tenho um apótema, aqui eu também tenho outro apótema. Quando eu analiso o quadrado, eu tenho, ó, do centro até o vértice do quadrado, eu tenho o raio da circunferência. Do centro até o ponto médio de qualquer lado desse meu quadrado, eu tenho o apótema. Da mesma forma, é um hexágono. Do centro até o vértice do meu hexágono, eu tenho o raio. Do centro até o ponto médio de qualquer lado dele, eu tenho o apótema. A gente calcula o apótema, essas fórmulas aqui de calcular apótema e lado já estão prontas para vocês. Ó, do triângulo tem aqui o apótema é raio sobre 2, o lado vai ser raio, cada lado do triângulo vai ser raiz de 3, raiz de 3. O apótema do quadrado vai ser o que? Raiz de 2 sobre 2, e o lado vai ser o que? Raiz de 2. O apótema do hexágono vai ser o que? Raiz de 3 sobre 2, e o lado vai ser simplesmente igual ao raio. Essas fórmulas, elas são obtidas por meio de demonstração, de experimento com essas figuras, chegando nessas fórmulas. Eu vou demonstrar para vocês somente do quadrado, devido ao tempo, né, do vídeo, não ficar muito grande. Eu vou fazer uma demonstração só do quadrado para provar para vocês que realmente essas duas fórmulas para calcular apótema e lado são essas daqui. Então, olha só, a demonstração. Eu tenho aqui, ó, um quadrado dentro da circunferência. Esse valor aqui é o meu apótema, tá aqui, o apótema. Aqui eu tenho um raio. Se eu prolongar também esse lado, aqui eu tenho um triângulo bem aqui, ó, um triângulo. E aqui, essa medida vai ser igual a essa, por ser um triângulo. E aqui, eu tenho também um ângulo de 90 graus. Portanto, todo esse meu triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nele. Então, ó, aqui eu tenho o raio. Aqui eu tenho, ó, o raio. Aqui também eu tenho o raio. Aqui eu tenho o apótema. Certo? Mas o que acontece? Eu vou demonstrar primeiramente como encontrar o lado desse meu quadrado dentro dessa circunferência. Lembrando que isso aqui tudo vai ser o lado do meu quadrado. Então, olha só. Como o lado do meu quadrado com esse raio está representando um triângulo retângulo, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que é o quê? O meu lado está sendo minha hipotenusa. E os dois raios vai ser o meu cateto. Então, olha só.
Hipotenusa ao quadrado é igual 1 cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. R ao quadrado mais R ao quadrado vai dar 2R ao quadrado. Pega esse 2, né? Essa potência, joga para o outro lado para isolar o L, vai virar uma raiz quadrada. Então vai ficar 2R ao quadrado dentro da raiz. Ou seja, quando eu tenho uma potência dentro da raiz, eu posso cancelar o expoente com o índice, caso eles forem iguais, e esse elemento sai da raiz. Então, ó, eu vou cortar o 2 da raiz com o 2 do índice aqui, esse R vai sair da raiz, e o 2 não tem como simplificar, permanece lá dentro. Pronto, então eu tenho que o lado de um quadrado, ele vale R raiz de 2. E para calcular o apótema, olha só, o apótema, olha só, isso aqui não é um lado do meu quadrado? O apótema é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui, de um lado ao outro, aqui eu também tenho um lado do quadrado, então tem que o meu apótema é a metade de um lado, tá vendo? Aqui é uma metade de um lado, aqui é a metade, ó. Isso aqui é um lado, ó, do meu quadrado, aqui, ó. Então, o apótema representa a metade de um lado. Então, se eu aplicar que o apótema é igual o lado dividido por 2, eu venho aqui, substituo o lado dentro do valor do L, né? Que o L a gente sabe que é E raiz de 2. Pronto, então ficou E raiz de 2 sobre 2, é o valor do meu apótema. Então, aplicando essa fórmula, ó, apótema R raiz de 2 sobre 2, tá aqui. E lado R raiz de 2. Atividade da página 63. Calcule o apótema de um hexágono regular de raio igual a 12. Então, tem um hexágono, certo? Eu sei que dessas três figuras aqui, eu vou ter que aplicar essas duas fórmulas. E o exercício do hexágono, referente ao hexágono. O que o exercício pede? O apótema de um hexágono regular de raio igual a 12. Então, olha só. Eu vou aplicar a fórmula do apótema para o hexágono, que é apótema igual a R raiz de 3 sobre 2, e vou apenas pegar o valor do raio, que é 12, e substituir aqui. Então, vai ficar apótema igual a 12 raiz de 3 sobre 2. Eu posso simplificar esse 12 com esse 2 aqui, vai ficar, dividir por 2 aqui vai ficar 1, e dividir por 2 vai dar 6. Então, quer dizer que o meu apótema vale 6 raiz de 3, como foi dado em centímetros, o raio, o meu apótema também vai ser em centímetros.